Olá, pessoal. Eu sou o pastor Gleison Ricardo, diretor do Seminário Teológico de Missões. Nós estamos ministrando o curso de Missiologia. E a disciplina que iremos abordar nesse momento é falando acerca do céu. Essa é a disciplina que iremos ministrar nesse momento. Mas antes de entrarmos no assunto, gostaria de lhe convidar a participar, a se inscrever no nosso canal do Seminário Teológico de Missões no YouTube, e já ir deixando o seu like e também compartilhando esse vídeo para que essa mensagem possa alcançar muitas vidas. Quero deixar a primeira palavra-chave, que é a senha desse vídeo aula. São 3 senhas. Vou deixar a primeira. A primeira senha é a palavra vou. Essa é a primeira palavra senha desse vídeo aula. E no material didático que nós já passamos para vocês, você já pode estar nos acompanhando. Iremos abordar acerca do céu. Antes de entrarmos no assunto, vamos ler em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2 ao versículo 7 e versículo 7. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu temes a Deus. Nós vemos nesse texto, em primeiro lugar, que Deus está no céu e nós estamos na terra. O céu é o lugar de habitação do nosso Deus. Na letra A do nosso material didático, surge essa pergunta: o que é o céu? Em primeiro lugar, o céu é a habitação de Deus. Veja esse texto de Jó, capítulo 22, versículo de número 12. Porventura, Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. Deus habita no céu. O céu é a morada de Deus. O céu é a sala do trono de Deus. Veja esse texto de Salmos, capítulo 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O trono de Deus está estabilizado no céu. Diante do seu trono, ele assiste todas as coisas. Em terceiro lugar, o que é o céu? O céu é o lugar da plena glória de Deus. O céu é o lugar da plena glória de Deus. A plenitude da glória de Deus se manifesta no céu. Veja o texto de Daniel, capítulo 7, versículo 9 e versículo 10, o que diz. Eu continuarei olhando até que foram postos os tronos, e um ancião de dias se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. Nós vemos nesse texto a manifestação da glória de Deus e os anjos que estavam diante do trono, o adorando e o servindo. Em quarto lugar, o céu é o lar futuro de todos os cristãos. Veja esse texto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e versículo 10. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas às suas mãos.
e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Nós vemos nesse texto de Apocalipse vários povos, de nações, tribos, raças, vários povos diante do trono de Deus, adorando a Deus, ao Pai e ao Cordeiro. O céu é o lugar para onde irão todos aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus como suficiente para a salvação das suas almas. O céu é o lugar onde espera todos os cristãos remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Na letra B, fala sobre a natureza do céu. Mas antes de entrarmos na letra B, eu quero te passar a próxima palavra-chave, a próxima senha é preparar. A palavra é preparar. Na letra B, a natureza do céu. O céu é um lugar que vai além de qualquer coisa que possamos imaginar. Veja o que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Tudo o que está descrito na Bíblia Sagrada a respeito do céu é como, é semelhante, é para termos uma ideia daquilo que Deus preparou para nós. Quando o texto diz, quando o que o olho não viu, o coração não desejou, são as coisas que Deus preparou para nós. Ou seja, no céu existe coisas surpreendentes, coisas que a mente humana não consegue imaginar. Aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. O céu é infinito, um lugar de santidade e repleto da glória de Deus. Mas ainda que a Bíblia não descreva todos os detalhes de como é o céu, ela nos dá, de fato, alguns índices com relação à sua natureza. O céu é um lugar de grande glória. Em primeiro lugar, o céu é um lugar de grande glória. Leamos juntos o texto de Mateus, capítulo 13, versículo 43. Então, justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Jesus está falando que aqueles que são justificados, eles resplandecerão como o sol, ou seja, a manifestação da glória de Deus, ela se fará presente na vida dos justos, daqueles que estarão na eternidade, no céu, para todo sempre com o Senhor. Em segundo lugar, o céu é um lugar de adoração contínua. É um lugar onde a adoração ela não cessa, ela é de forma contínua. Veja comigo esse texto de Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 1 ao versículo 6. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram, Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostaram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos,
E vós, o que temeis? Assim pequenos como grandes, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que diziam, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Ou seja, nós vemos aqui os anjos de Deus estando no céu com uma grande multidão dizendo aleluia, louvando, adorando a Deus. A adoração no céu, ela é de forma contínua e ininterrupta. Em terceiro lugar, o céu é um lugar que nunca se acabará. É um lugar que é eterno. O céu nunca se acabará. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11, veja o que nos diz a palavra de Deus. Porque assim como será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aqui Pedro falando que o reino ele é eterno. O reino será eterno no céu. Em quarto lugar, o céu é um lugar incontaminado pelo mal. O mal não terá acesso ao céu. Veja o que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro do Cordeiro. Somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro é que terão acesso ao céu. O céu é um lugar onde o mal não terá acesso. O livro do Apocalipse descreve a Nova Jerusalém, a vida do céu, como um lugar sem noite, sem maldição, sem dor, sem choro ou tristeza, e não haverá morte lá no céu. Isso é assim porque a natureza do céu é um produto da natureza de Deus, já que o céu é a plena manifestação da sua presença. O que Deus é, assim também é o céu, um lugar de santidade, repleto de glória e sem fim. O céu é um lugar maravilhoso. Então, é importante que nós que cremos na palavra de Deus, nós que somos cristãos, possamos manter o nosso nível de comunhão com Deus para poder ter acesso a este lugar maravilhoso que o nosso Deus preparou para cada um de nós. E é muito importante que você, missionário, esteja como um agente de Deus para conduzir as pessoas a esse lugar de glória, a este lugar maravilhoso que é o céu. Na letra C do nosso material didático fala a nossa ligação com o céu. Antes de entrarmos na letra C, eu quero te dar a terceira palavra-chave, que é a palavra lugar. A palavra é lugar. Na letra C, a nossa ligação com o céu. Como cristãos, agora vivemos nossa vida num relacionamento especial com o céu. Por quê? Pertencemos ao céu. Em primeiro lugar, dentro dessa nova vida, dentro desse nosso relacionamento com Deus, agora vivemos uma vida no relacionamento especial com o céu. Por quê? Porque nós pertencemos ao céu. Você hoje é um cidadão do céu e esse mérito você alcançou através da graça do Senhor Jesus Cristo. Veja o que o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 12, versículo 22 e versículo 23. Mas chegastes ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O céu é um lugar
onde pertencemos. Nós somos cidadãos do céu. Em segundo lugar, estamos entronizados lá. Também estamos entronizados no céu. Veja o que Paulo fala aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Somos ressuscitados juntamente com Cristo e com isso também nós temos o direito da herança do trono juntamente com Cristo no céu. Em terceiro lugar, temos a nossa fonte de vida lá no céu. Lá está a nossa fonte de vida. Veja o que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A nossa fonte de vida está em Cristo, está no céu. Como Paulo fala, que é bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa fonte de esperança, a nossa fonte de vida, a nossa fonte de vitória está lá no céu e adquirimos através dessa comunhão com o nosso Deus. Em quarto lugar, temos os nossos nomes registrados lá no céu. Todo aquele que aceitou a Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida, ele tem o seu nome registrado no livro da vida. Veja o que está escrito em Lucas, capítulo 10, versículo de número 20. Mas não vos alegreis, por se vos sujeitares os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no céu. Jesus está falando aos seus discípulos. Eles estavam muito alegres, porque os espíritos imundos se sujeitavam à ordem que eles davam. Mas Jesus disse, não se alegrem simplesmente porque os espíritos se submetem a vocês, mas alegrem-se porque o seu nome está escrito, está registrado lá nos céus. Em quinto lugar, fomos enviados por aquele que habita lá. Somos enviados para a obra missionária, somos enviados a pregar o evangelho por aquele que habita no céu. Aquele que te chamou é o que te envia. Somos enviados por ele. Veja esse texto de João, capítulo 17, versículo 16 ao versículo 18. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, Jesus está dizendo que nós já estamos santificados na verdade, e assim como o Pai o havia enviado para uma obra aqui na terra, aqui no mundo, o Senhor também, ele envia a sua igreja, ele envia os seus filhos para o mundo, para pregar o evangelho. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo, porque nós pertencemos à morada celestial, à pátria celestial. Nós estamos aqui por um período de tempo para poder cumprir os propósitos de Deus aqui nessa terra. Somos enviados por ele, que habita lá no céu. Em sexto lugar, temos os nossos olhos fixos lá. No céu está os nossos olhos, está voltada a nossa atenção. Veja o que Paulo escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Paulo está falando que a nossa leve e momentânea tribulação, tudo aquilo que nós passamos nessa terra, todas as lutas,
todas as dificuldades são temporais, são momentâneas, mas a nossa atenção, ela deve estar direcionada ao céu de glória. As coisas que o olho humano não pode compreender, porque são discernidas de forma espiritual. Nós temos uma viva esperança, a esperança da glória de Deus. Os nossos olhos devem estar fixos lá no céu de glória. Em sétimo lugar, temos o nosso tesouro lá no céu. O nosso tesouro, o nosso maior tesouro, deve estar no céu. Veja o que Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e versículo de número 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. O nosso tesouro está preparado lá no céu. Tudo aquilo que você faz para Deus aqui na terra, que você faz em prol da obra de Deus, se transforma em galardão e vai aumentando o tamanho do teu tesouro lá no céu de glória. Então, por isso, precisamos estar muito atentos ao céu. Estamos sendo chamados para lá. Temos uma convocação de Deus para irmos para os céus. Veja o que diz Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O próprio Jesus, antes de retornar ao céu, fez uma promessa muito especial a todos os cristãos. Veja esse texto de João, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vemos nesse texto o Senhor Jesus falando aos seus discípulos, na semana da crucificação: não fiquem preocupados, credes em Deus, credes também em mim, ou seja, permaneça com a sua fé firme, crendo em Deus, crendo também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. A Bíblia diz que essas moradas já estão preparadas desde a fundação do mundo. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar lugar. Que lugar foi esse que Jesus foi preparar? Jesus foi preparar o lugar de acesso a essas moradas que estão preparadas desde a fundação do mundo. Que lugar que Jesus foi preparar essas moradas? O acesso a essas moradas foi na cruz do Calvário. Foi através do seu sacrifício na cruz que todo cristão ele tem acesso a essas moradas celestial. E ele diz: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Ele faz aqui a promessa de retornar e levar todos os cristãos, todos os seus seguidores, aqueles que estão vivos e aqueles que já morreram. A Bíblia diz que aqueles que morreram ressuscitarão primeiro e os mortos serão transformados e arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor nos céus, no céu de glória. Estamos sendo chamados por Deus para irmos, para termos acesso a essa morada que Ele tem preparado desde a fundação do mundo. Eu quero terminar aqui esta aula
Lembrando a você que não se esqueça de se inscrever no nosso canal, canal do Seminário Teológico de Missão, está dando o seu like, compartilhando esse vídeo, para que essa mensagem possa estar alcançando muitas vidas e o nome do nosso Deus ser mais uma vez glorificado. Nós nos veremos na próxima aula em o nome do Senhor Jesus Cristo.